Amém, meus amados irmãos? Marcos capítulo 13, versículo 33. Quem vai dizer desta forma? Estou encontrado, diga amém. Glórias ao Senhor. Não é tão difícil, né? Novo Testamento. A palavra do Senhor Jesus, ela nos diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Vamos repetir, igreja: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Amém? Podem sentar glorificando ao Senhor Jesus, glorificando a Deus. Somos gratos ao Senhor por mais esta rica oportunidade que o Senhor ele tem nos concedido. Para a glória do Senhor Jesus, Ele preparou este momento para nós estarmos aqui aprendendo um pouco mais da poderosa palavra. Bem, falamos que a palavra ela traz sobrevivência e a palavra de Deus ela que nos mantém de pé. E este dia é memorável, no qual o Senhor nos dá a oportunidade de estar aprendendo a poderosa palavra, onde a qual nos mantém mais firme, para que nós não venhamos se afastar e desviar. Porque quando nós colocamos no nosso coração e decidimos estar onde a qual aquilo que o Senhor nos chamou, que é estar no culto de doutrina, culto de ensinamento, pode ter certeza que os teus passos não são em vão. Onde a qual o Senhor tem colocado no meu coração foi esta mensagem. Costumo orar, pedir ao Senhor algo da parte dos céus, porque quando nós falamos de nós mesmos, nada acontece. Pode gritar, pode pular, mas se não tiver a presença de Deus, nada vai acontecer. Porque o mais importante, meus amados irmãos, é que quando nós assentamos para aprender, nós vamos sair daqui mais fortalecidos. E no dia de amanhã vai fazer toda a diferença aquilo que eu aprendi, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu coloquei dentro do meu coração. Então eu aprendendo aqui, eu vou colocar em prática. Que não possamos ser meros ouvintes, mas que nós venhamos ser praticantes. E uma das coisas que o Senhor tem colocado no meu coração são decisões. São caminhos a ser tomados. E muitas das vezes nós tomamos uma decisão errada. E nessa decisão errada vai trazer consequências no futuro. É por isso que nós temos que aprender, mediante a palavra do Senhor, a tomar decisões. É através das nossas escolhas que vai ter consequências. Vai ter consequências boas e pode vir sobre nós consequências ruins. Se nós acertarmos a decisão de hoje, amanhã nós vamos sorrir, amanhã nós vamos se alegrar, amanhã nós vamos estar firmes. Mas se nós tomarmos a decisão hoje errada, amanhã nós iremos sofrer, tanto nós como aqueles que estão à nossa volta. Então está diante de nós esses desafios, e que esses desafios a gente tem que tomar. Cabe nós buscar sabedoria, e esta sabedoria ela tem que ser vinda de Deus, vinda do alto, porque a Bíblia tem declarado que existe sabedoria diabólica, pensamentos terrenos, pensamento do homem, do eu. Quando nós praticamos ou fazemos ou tomamos decisões tomadas pelas nossas ações, pelo nosso desejo, nós vamos apanhar, vamos sofrer. Mas quando nós somos dependentes de Deus e colocamos o Senhor como primazia, primeiro em toda a nossa vida, então nós vamos desfrutar do amanhã. Quem vai preparar é Deus. E quando nós falamos sobre essas decisões, e quando nós tomamos decisões erradas, a gente vai culpar todos. Vai culpar o pastor, vai culpar o irmão, vai culpar o obreiro.
mas menos a si mesmo. Vai correr de uma igreja para outra, achando que o problema está lá dentro da igreja, mas ele não vê que o problema é ele. Não pode pisar no pé dele que ele já fica com raiva. O problema não está naquele que está à minha volta, mas está em mim mesmo. Porque vimos que quando foram Daniel, Mesaque e Abednego, foram levados para a Babilônia, eles não se corromperam, eles permaneceram firmes diante do Deus Altíssimo, não se corromperam. E quando nós estamos aqui achando que o problema está na igreja e for para outro canto, ela vai fazer a mesma coisa, vai sentir a mesma coisa, vai acontecer as mesmas coisas. Nunca nós vamos se culpar, porque a Bíblia vai nos dizer, 1 Coríntios capítulo 11 versículo 31, 1 Coríntios 11, 31. Você que trouxe a sua caneta, pode marcar versículo, capítulo, que nessa noite vai ter palavra, vai ter versículo. A palavra vai nos dizer, para que eu não vou poder esperar os irmãos abrirem, mas você confere em casa, anota ali, faz que nem o povo de Bereia, os bereanos, quando Paulo falava, pregava, eles iam lá, procuravam saber se aquilo que eles estavam falando era verdade. Então, meus amados, vai dizer assim, por quê? Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então nunca, jamais a gente vai se condenar até a prisão perpétua, a condenação. E quando fala disso, a gente, quando está no erro, a gente nunca vai dizer, não, vai ter juízo. Se eu não me converter, eu vou para o inferno. Ninguém vai dizer, se eu não me converter, eu vou para o inferno. Uma porcentagem de 90%. Isso eu estou dizendo por mim mesmo, eu não procurei internet, mas apenas 10% ele assume seus erros. A própria palavra ela vai nos ensinar que teve pessoas que não assumiram seus erros. E no decorrer deste ensinamento, você vai ver que tem pessoas que cometeram erros e não assumiram seus erros. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, a Bíblia vai dizer que nós não seríamos julgados. Porque é fácil, meu amado, ver um cisco no olho do irmão, mas não conseguimos ver a trave que está no nosso. Isso a Bíblia ela tem referência, respalda a dizer, Mateus capítulo 7, versículo 3, vai dizer que é muito fácil ver um defeito no próximo. Um cisco, né? Um cisco, na Bíblia diz, pequena pedra, mas quando não consegue ver a rocha que está diante dos seus olhos. Aponta para todos, mas ele nunca vai apontar para ele. A Bíblia tem nos ensinado, e uma das referências, meu amado irmão, em Gênesis. Foi logo no início de tudo, onde teve o erro. Quem não conhece a história de Adão e Eva? Quem não conhece a história do princípio de tudo? Lá no começo, lá no jardim. Gênesis 3, versículo 12, vai nos dizer assim: então disse Adão, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu do fruto e eu comi. Aí vimos que ele não assumiu o seu próprio erro, porque Deus tinha falado para ele e deixado para ele uma única ordenança, um único mandamento, que ele poderia desfrutar de todos os frutos, de todas as árvores que estavam no jardim, porque eram árvores frutíferas, árvore boa e comestíveis, mas ele preferiu comer daquilo que não era para comer. Ele poderia comer a uva, a laranja, né, abacaxi. Ele poderia fazer uma salada para ele e para sua esposa,
mas eles preferiram desobedecer a Deus. E está o problema é no desobedecer, porque vai ter circunstâncias. Essa circunstância para Adão não foi tão boa. E quando Deus vai chegando no jardim, porque a Bíblia tem revelado e nos dito, revelado para a humanidade, que na virada do dia o Senhor vinha ao encontrar-se com Adão. Não era o homem que chamava a atenção de Deus, mas era o próprio Deus que vinha até o jardim para ter diálogo, para ter um relacionamento, para conversar com o homem. E quando ele chegando no jardim, ele vai dizer: Adão, a voz de Deus soou naquele jardim. E o que foi que aconteceu com Adão? Quem sabe dizer? Ele se escondeu. Ele fez o que, igreja? Ele se escondeu. Será que Deus não sabia onde Adão estava? Sabia, porque o Senhor é onisciente, sabedor de todas as coisas. E não existe, a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 4, 12 em diante, vai dizer que não existe nada que o Senhor não possa ver. Não existe nada aos olhos do Senhor que Ele não possa ver. Tudo existe tão patente e transparente aos olhos de Deus. Mas a revelação está aqui para você aprender junto comigo. Deus queria uma atitude de Adão, sim ou não? Sim. Porque Deus já conhecia onde ele estava, mas queria que ele tomasse uma atitude: Senhor, eu pequei contra ti, Senhor. Mas ele preferiu se esconder. E Deus vai mais adiante e diz: por que estás escondido? Comeste do fruto, comeste, desobedeceste a minha voz. E ele faz o quê? 3,17. Ou melhor dizendo, 3,12 no versículo que nós lemos. Ele não assumiu os seus erros. Ele poderia ter assumido, e Deus, como ele é longânimo, é misericordioso, ele poderia dar uma oportunidade, né? Uma nova chance para ele continuar no jardim. Mas ele diz: não foi eu, foi a mulher que tu me deste. Então ele não assumiu os seus erros, porque Deus não falou para a mulher. Deus chegou até Adão e disse: Adão, não coma do fruto. No dia que comeres do fruto, certamente morrerás. Então ele trouxe uma condenação para si, mas ele poderia se redimir. Mas na revelação da palavra do versículo, você vai ver que Deus, ele fala para Adão, mas Adão se escondeu. E Deus estava esperando uma atitude de Adão para que ele viesse a se arrepender do seu ato. E como foi dito nesta noite, o Senhor é longânimo, é misericordioso, é bondoso. Ele poderia dar uma chance. E assim teve uma consequência. E qual foi essas consequências? Para Adão foi 3,17. A escolha errada teve perdas. A escolha errada teve sofrimento e teve maldição. Vimos 3,17. Maldita é o que? A terra. Por causa de quem? De Adão. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. E logo depois ele foi lançado fora. Então teve consequência até nos dias de hoje. Então para o homem se alimentar, ele tem que plantar, ele tem que cuidar, esperar o tempo, né? Assim como os agricultores fazem, a limpa o terreno, depois ele prepara a terra, depois ele planta, passa-se um tempo cuidando, passando, colocando adubo e tudo mais, para que um dia, não na mesma hora, mas com o tempo, ele venha desfrutar daquilo que ele plantou, né? Eu estava vendo a foto do plantio do Micael, do nosso obreiro Ciel. Eu me lembro que fosse hoje, né? Então, estou plantando, mas passou-se um bom tempo, um período de tempo para que ele venha essa planta crescer e dar o fruto. Então, o que eu vejo nisso, meu amado irmão, que as consequências do meu ato, a minha escolha, ela pode levar a coisas ruins.
foi expulso, né? A Bíblia vai dizer, retirado do jardim, daquilo que ele viesse desfrutar, poderia desfrutar de todas as frutas. Agora nem isso ele poderia mais. Agora, para ele comer, ele tinha que plantar, ele tinha que cuidar, até nos dias de hoje. E não foi só isso. A Bíblia vai dizer que por um homem entrou o pecado, e entrando o pecado, a Bíblia vai dizer que gerou a morte. E a morte agora passa para toda a humanidade. Então o homem, ele tem um período de tempo. Ele nasce, ele cresce, ele reproduz e ele morre. Então tem um período de tempo. Se ele fosse mais um pouco esperto, né, um pouco mais, ele poderia ter comido, em vez de ter o conhecimento do bem e do mal, ele poderia ter desfrutado da vida. Porque ela estava lá no meio do jardim, que era viver eternamente. Mas ele preferiu, né, ter o conhecimento do bem e do mal. Até hoje nós sofremos por causa deste homem chamado Adão, porque não é o que eu estou dizendo, é a Bíblia vai dizer, meu amado. O Senhor vai dizer para Adão: por causa de ti. Por causa de ti. Então teve essa consequência que não só atingiu ele, mas atingiu toda uma geração até nos dias que vivemos. Então tenha cuidado na tua escolha. Tenha cuidado na tua escolha, por quê? Porque se você tomar uma decisão errada, não vai afetar somente você, mas vai afetar toda a sua família, vai afetar toda a sua circunvizinhança. Se você tomar uma atitude errada, vai até afetar a cidade. E assim o mundo. Uma decisão errada pode levar a consequência. Então está diante de nós, né, os caminhos a ser percorrido. Mas se nós buscarmos o caminho verdadeiro e certo, sem sombra de dúvida, Deus vai nos abençoar. Hoje, o dia que nós vivemos, meus amados irmãos, é tempo de peleja e de luta. E nessas questões de decisão, se a gente tomar errada, né, pode acontecer algo pior. Aí eu me lembrando de um filme, ou até os desenhos que tem, eu acho que os irmãos já assistiram, que tem um momento, um curto período de tempo, de 10 segundos, uma contagem regressiva para ele cortar o fio. São 2 fios, e se ele cortar o errado, explode tudo. Mas se ele cortar o certo, ele preserva a sua vida. Então essa é a situação que nós vivemos. Uma situação onde a qual, se a gente cortar o errado, pode explodir, pode destruir a mim e aqueles que estão em minha volta. Mas não foi só em Adão. Também uma decisão errada do nosso do homem chamado Ló. Ló, ele, quando saiu de Harã, juntamente com Abraão, ainda antes de Deus mudar o seu nome para Abraão, ele saiu, e no percorrer dos dias, do tempo, ele foi adquirindo riquezas. Ele se tornou um dos mais poderosos em poder e riqueza, juntamente com Abraão. E chegou um ponto, a Bíblia vai dizer que ambos não poderiam estar no mesmo local, porque era grande em riqueza e em poder e animais. Grande era, a Bíblia vai dizer, a sua fazenda. Grande era a sua fazenda, ou melhor, a sua riqueza. Chegou um ponto que os pastores de Ló contendiam com os pastores de Abraão, e Abraão sabiamente chega até Ló e diz: Ló, não podemos mais ficar juntos, porque está tendo intriga, contenda. Para que isso não venha acontecer, é melhor que a gente vá para um lado e para o outro. Se você escolher o lado direito, eu vou para o lado esquerdo. Aí está o perigo, meu amado irmão, se a gente não tomar a decisão certa. Ló olha para as campinas de Sodoma. A Bíblia vai dizer que era como se o jardim de Deus, tudo verdejante. Aí no versículo 13, Gênesis 13,
versículo 10. Ele levantou, Ló levantou os olhos e viu a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como um jardim de Deus. Então ele olha para as campinas e ele coloca no seu coração naquilo que está à sua vista. Eu tenho que ir para lá, porque lá dá para criar o meu gado, dá para criar as minhas ovelhas. Eu vou ficar mais rico. Eu já sou rico, vou ficar ainda mais. Então nós temos que ter cuidado. E vamos ver alguns pontos que Ló ele tomou a decisão errada. Aí olhando a mensagem, a palavra, e eu vi, encontrei no texto, ele não foi aleatoriamente, não, vou por aqui. A Bíblia vai dizer que ele sabia que lá o negócio era sério, lá o negócio era estreito, o negócio lá não era fácil, lá tinha muitas coisas que desagradavam a Deus. Mas mesmo assim, ele sabendo do que ele iria enfrentar, ele disse: eu vou, porque ele olhou para lá. E aí que está o perigo. Os olhos, ele deseja. Os olhos, entrando o desejo para o coração, foi através dos olhos. Então, no versículo 13, e no versículo 13, no capítulo 13 e no versículo 13, Ló, melhor dizendo, a passagem vai dizer assim, ó: ora, era mau os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então ele sabia que tinha pecadores lá. Ele sabia do comportamento daquele povo, um povo pagão, um povo que não se prostrava ao Deus verdadeiro, mas sim outros deuses, prostituições. Grande era aquela cidade de pecado. Aí gera dentro dele uma ganância, né, de ter mais. Mas mesmo assim ele não ligou para aquilo que ele iria enfrentar. Aí olhando na mensagem, vamos ver o que? Que os olhos é a janela da alma. No versículo, no Mateus capítulo 6, no versículo 22, no versículo 23, vai dizer assim, ó: os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos são o que? A lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Portanto, se os teus olhos forem bons, o teu corpo estará em luz. Então, os olhos é a janela da alma que abre para dentro de nós. E no versículo 23 vai nos dizer, para complementar: mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Então, os olhos é a lâmpada. E se os olhos se os olhos forem bons, o teu corpo estará em luz. Então está nos olhos, está no desejar dos olhos. E para complementar em relação ao olhar, para depois ir para descer para o coração, para gerar o desejo, vamos ver o que? Ainda em Mateus capítulo 6 ainda, no versículo 21, no versículo anterior, vai dizer assim, ó: porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Onde está o teu tesouro? Está nas coisas do mundo ou está nas coisas de Deus? Se estiver nas coisas de Deus, os teus olhos eles vão olhar para as coisas do Senhor. Quando você olha, vamos dar um exemplo, eu vou olhar para a Bíblia, para a palavra, eu vou me alimentar dela, eu vou meditar nela. Então meu corpo ele vai estar em luz. Mas se eu desprezar a palavra, se eu descartar a palavra, aí vai acontecer o que? Meus olhos vão voltar para o mundo. E o mundo, ele é contra as coisas de Deus, né? Porque não
se lembra? Tiago capítulo 4, versículo 4, que aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, se eu olho para o mundo, o meu corpo vai estar em treva. E onde estiver o meu tesouro, aquilo que eu quero, aquilo que eu vejo, então meu coração está lá. Então eu quero as coisas de Deus, então meu coração está nas coisas de Deus. Mas se eu olho para o mundo e quero voltar para o mundo, meu corpo vai estar em trevas. E quais são as percas de Ló? Ló teve muitas percas, não foi só uma. Como nós estamos falando lá de Adão, Adão não teve só uma perca. Adão não foi só expulso do jardim, mas teve uma consequência até o dia que nós vivemos, né? Grande foi a consequência de Adão, mas também Ló teve umas consequências, né? Ele saiu o quê? Ele saiu da presença de Abraão. E quando ele sai da presença de Abraão representando, meu amado irmão, o próprio Pai, a presença de Deus, ele vai sair da presença de Abraão. Assim traz para os nossos dias. Se nós largar tudo, nós vamos sair da presença de Deus, né? E ele vai para onde? Para Sodoma. E quando ele vai para Sodoma, meu amado, representa o mundo. E a Bíblia tem referência para nos dizer, para que nós venhamos estar meditando nesta palavra. Como nós estamos dizendo, tem importância de nós sentarmos para poder aprender. Que quando nós aprendemos esta mensagem, meu amado irmão, ela vai gerar dentro de nós um fogo dentro de nós. E para que não venha ter um desgaste e não venha ter uma grande perda, é preciso nós observar a palavra do Senhor. Então, voltando para Ló, ele vai para Sodoma. Sodoma representa o mundo. Aí o que vai acontecer? Ló é capturado. Ló, ele perde tudo. Quando ele é preso, tem representativa do inimigo. Isso eu gosto de comparar, meu amado, com os exemplos. Como eu falo, eu costumo dizer que o Antigo Testamento tem se cumprido em Jesus Cristo, mas não deixa de ter referência. O Antigo Testamento dá referência para a gente aprender. Então, eu colocando a história de Ló e a nossa vida, nós vamos aprender com este homem, com as suas consequências, com as suas escolhas, que teve consequências más. Então, ele é capturado, que simboliza o laço do inimigo. Ficamos presos quando nós saímos da presença de Deus, e quando nós voltamos para o mundo, o inimigo ele agarra e lança um laço, e este laço impede agora dele caminhar, impede ele de voltar. Então ele fica aprisionado. Ló teve muitas percas. Aí ele, sendo preso, ele perdeu o quê? Aquilo que ele gostava tanto, que eram os seus bens. Ele perde tudo. Ele é capturado, ele perde tudo. E quando ele perde tudo, ele fica só com quem? Uma casinha simples, com a sua família, com a sua esposa, com as suas 2 filhas. Então ele perdeu aquilo que ele gostava muito, que eram as suas riquezas, né? Perdeu tudo. E também ele deixa de ser reconhecido na Bíblia como um homem de Deus, porque ele desobedece e não é colocado como aquele que está para nós se espelhar. Assim como Davi, né? A Bíblia tem referência a Davi. Pecou, mas ele se arrependeu diante do Senhor. Teve falhas, mas ele se voltou para Deus. Assim como nós falamos lá em Adão, se Adão tivesse se humilhado na presença do Senhor, o Senhor tinha perdoado, e ele se tornaria um grande espelho para nós. Nós olhamos para Davi, porque Davi, quando pecou, ele se humilhou diante de Deus, e o Senhor derramou a sua misericórdia sobre a vida dele. Mas Ló perde tudo, né? Perdeu a sua riqueza, perdeu os seus animais, ficou na humilde casa. E nós conhecemos a história. Vai descer uma chuva de fogo na cidade, mas por causa de Abraão, Deus ele vai poupar Ló. Por causa de quem? De Abraão. Quando nós saímos da presença de Deus, vamos ter grande
percas. Mas mesmo assim, Deus, Ele vai ter misericórdia. Ele vai usar você que está aqui nesta noite para poder orar para aquele que caiu. Você tem um chamado, e este chamado é para orar, para buscar, para ir atrás daquele que caiu. E quando você faz isso, meu amado irmão, pode ter certeza que Deus vai se lembrar daquele que se afastou. Vai chover, vai cair uma tempestade de fogo na cidade, vai consumir tudo. Tudo que tiver na cidade vai ser consumido pelo fogo. Mas Deus, pela misericórdia e pelo amor, Abraão vai tirar Ló. E quando Ló, ouvindo, a Bíblia vai dizer que ele demora. Outro problema. Quando Deus vai chamar, quando Deus usa uma pessoa, a pessoa vai lá na casa. Vou dar um exemplo. Quando a pessoa está afastada, aí Deus usa umas pessoas para ir lá na casa e a pessoa recusa. Sabendo e conhecendo a palavra, e a pessoa recusa. Aí aconteceu com Ló. Presta atenção, que quando o anjo chega até a casa de Ló, embora Ló que vai cair chuva em Ló fazendo hora. Ele demora. E essa demora, meu amado irmão, teve grandes consequências. Ele já estava sofrendo consequência. Ele sai. E quando ele sai, meu amado irmão, ele vai perder durante o caminho a sua esposa. Sua esposa se torna uma estátua de sal. Ele vai mais adiante fugindo. Ele vai agora perder a sua dignidade. Vai ter um caso com as suas filhas. Então ele perde a sua dignidade e de ser um homem bem visto diante da palavra do Senhor para poder se espelhar. Porque ele fez o quê? Tudo errado. Ele tomou as consequências que gerou muitas perdas. Então na nossa decisão hoje, tenha cuidado na tua decisão. Tenha cuidado naquilo que você vai escolher. Tenha cuidado naquilo que você vai falar, que você pode machucar alguém. Tenha cuidado na tua decisão hoje, porque pode gerar morte, pode gerar destruição. Como nós estamos dizendo, não é só você que vai sofrer. Vai sofrer a sua família, vai sofrer todos que tiverem ao seu redor. Aí entra agora, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer para não sofrer tudo isso mediante uma consequência? Primeiro de tudo, olhar para o Senhor. Primeira coisa é olhar para o Senhor. Aceitar a vontade de Deus. Colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo. Aí eu vou lançar uma pergunta para você nesta noite. Você tem colocado o Senhor em primeiro lugar na tua vida? Você tem colocado o Senhor em primeiro lugar? Será? Aí a tua resposta é com você mesmo. Será que aquilo que eu estou fazendo estou agradando a Deus? A primeira coisa é colocar Deus em primeiro lugar e aceitar aquilo que Ele determinar, para que nós venhamos ser direcionados por Deus. Primeira coisa é aceitar o direcionamento do Senhor. Aleluia. Olhar para o Senhor, aceitar o direcionamento do Senhor e praticar aquilo que Ele determinar. Aí acontece, descer agora, mamãe, está bem fresquinho. O que acontece? O seguinte, o que Deus está falando comigo agora para passar para vocês. Acontece que nem todos estão amando, nem todos estão amando o seu irmão, estão odiando os irmãos. Se o princípio de tudo é o amor de Deus derramado sobre a humanidade, mas nós não estamos amando. Aí é um grande problema. Nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Olha para a palavra. Uma coisa, meu amado, é você, se alguém te machucou, uma coisa é você perdoar. Não é obrigado você estar abraçado, beijando, mas o problema não está o que está fora, mas o problema que está dentro do teu coração, a mágoa, aquilo que está corroendo o teu coração, dizendo eu não perdoo, eu não vou amar. E se você continuar desta forma, você não
nas mansões celestiais. Busque ao Senhor. Peça ao Senhor para mudar a tua vida, o teu coração. Senhor, não posso, Senhor, me ajuda a tirar esse desejo do meu coração, que eu possa perdoar. Uma coisa é você perdoar, meu irmão. Outra coisa é você andar agarrado. Não é isso que eu quero dizer. Perdoe. Busca ao Senhor perdoar. Porque se você não perdoar e se você não amar, assim então as bênçãos de Deus não vão cair sobre a vida dos meus amados irmãos. E praticar esta palavra, né? Ser um praticante. Mateus capítulo 7, versículo 24 vai nos dizer: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, para ser prudente, eu tenho que praticar a palavra de Deus. E esta rocha, quando a Bíblia vai dizer que é Cristo, firmar os meus pés na rocha, para vir, quando vem as tempestades, quando vem o dia mal, a gente permanecer firmes e constante e segurado pelo Senhor. Ser praticante. Tiago vai reforçar, Tiago capítulo 1, versículo 22, Tiago 1, versículo 22, vai nos dizer: e seres cumpridores da palavra, e não somente meros ouvintes, enganando a si mesmo. Então, eu tenho que ser praticante, eu tenho que fazer a vontade de Deus, porque se eu só ouvir, se você está só ouvindo hoje, entrando pelo lado direito do teu ouvido, saindo pelo lado esquerdo, e não cumprir, porque Deus está falando deste altar, que a gente tem que se voltar para o Senhor, ser um praticante e viver a palavra do Senhor com intensidade, não ser apenas meros ouvintes, mas um cumpridor da palavra de Deus. Se o Senhor está mandando se converter, a gente tem que se converter. Se o Senhor está mandando a gente amar o nosso inimigo, a gente ama. Se o Senhor está mandando até orar, Deus chora: Senhor, tem misericórdia. Ó, meu Pai, se converte, meu Pai, e que Ele venha andar nos teus caminhos, meu Deus. Mas hoje em dia está diferente de lançar uma palavra de bênção sobre aqueles que estão afastados, sobre aqueles que estão no mundo, aqueles que estão em contenda. Se a gente lançar uma palavra, para que ele venha se converter, a pessoa diz: tomara que ele morra, aquele maldito. A gente tem que trazer, ser diferente, né? Tem que ser luz. Nós temos que ser diferente. Orar por aqueles que nos perseguem. Nós temos que amar tanto o nosso irmão como o nosso inimigo. Quem não já te machucou? Você. Eu digo isso, meu amado, por experiência própria. Fui machucado, mas perdoei. Hoje em dia, eu não ando abraçado como estou falando, mas eu perdoei. E eu tenho toda a convicção, por causa disso eu vou para o céu. O céu não vai ser impedimento para mim entrar nas mansões celestiais. Eu fui machucado, mas perdoei. Assim, meu amado, é você. Se alguém te magoou, se alguém fez algo que te machucou, perdoa. Eu não vou julgar, o pastor não vai julgar, mas quem vai julgar é o próprio Deus, porque Ele sonda corações e Ele está esperando uma atitude sua. Assim como Ele chegou até no jardim, Ele estava esperando a atitude de Adão. Assim o Senhor está esperando a tua atitude, para que você venha se lançar aos pés do Senhor. Aí, meu amado, umas coisas que contribuem é andar no caminho. Quem não conhece a palavra, João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então eu tenho que trilhar no caminho onde a qual o
Senhor ele tem determinado e estabelecido. Eu não posso andar nos meus caminhos, eu não posso andar nas minhas vontades, eu não posso andar e escolher aquilo que eu quero, mas eu vou para a palavra onde vai me dizer que eu não vivo mais eu, mas Cristo ele vive em mim. Não faço mais o que eu quero, não faço mais as minhas vontades, mas eu faço a vontade do Senhor. Eu faço agora aquilo que ele determinou. Então, se eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. Se eu tenho que andar neste caminho aqui, eu tenho que andar neste caminho. Eu não posso estabelecer as minhas regras, eu não posso estabelecer os meus pensamentos, a minha opinião. Eu tenho que fazer o quê? Andar e trilhar no caminho que é Jesus Cristo. E a palavra está nos ensinando que temos que trilhar este caminho para poder chegar até o céu. Sem Jesus, a gente não pode entrar nas mansões celestiais. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, a não ser pelo Mestre Jesus. É preciso trilhar, é preciso andar neste caminho. Segundo ponto, fazer a escolha certa. Isso, meu amado irmão, é o que nós estamos dizendo aqui neste púlpito. Diante do altar, tomar a decisão certa. Tomar a decisão certa. Porque vai nos dizer Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os céus, o céu e terra, hoje por testemunhas contra ti, que te tem proposto a vida e a morte. Ele estava colocando o céu e a terra como testemunho nas suas palavras, a palavra do Senhor, que ele está colocando diante do homem a bênção e a maldição. Existem dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Então é a escolha. Preste atenção na tua escolha. Se você escolher a coisa certa, então vai vir sobre você a bênção. Mas se você tomar a escolha errada, vai vir toda a maldição sobre a tua vida. Então é a escolha que faz a diferença. E vemos Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, para entrar em concordância na questão de guardar e de obedecer a palavra, né? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia. Está diante de nós o que? A palavra de Deus, a Bíblia está diante de nós. Bem-aventurado o que lê, mas aquele que não sabe ler, por exemplo, o meu pai não sabe ler, mas ele tem o que? Ouvido. E a Bíblia vai dizer que aquele que ouve esta palavra, e quando a pessoa ouve e ela guarda, continuando o versículo, aquele que guarda as coisas que está escrita, então esses sim serão chamados filhos de Deus. Porque ele vai ler, mas os que não lêem vai ouvir, porque vai dizer a palavra que a fé é pelo ouvir esta palavra. Então a fé vai ser gerada naquilo que eu estou escutando. Então, meu amado irmão, vemos o que está dizendo o texto, que a palavra ela tem grande importância para você que sabe ler e também para aqueles que não sabem ler. E quando ele escuta essa palavra e ele escolhe trilhar no caminho da bênção, ele vai guardar. E quando ele guarda, ele vai andar e vai cumprir o que está escrito na poderosa palavra de Deus. Então são essas coisas,
coisa, meus amados irmãos, que vai nos levar aos céus. Porque o tempo está o quê? A Bíblia vai dizer próximo. Breve está a volta do Senhor. A Bíblia vai dizer que o Senhor já está às portas, está esperando apenas um pouco para a trombeta tocar e a igreja subir. Mas o Senhor está falando nesta noite que é preciso tomar a escolha certa para um dia desfrutar das mansões celestiais e do reino de Deus, e de um dia ouvir a voz do Senhor a nos chamar. Que o Antigo Testamento, voltado para muitos personagens, que possamos se espelhar neles, para que nós não possamos seguir os mesmos passos, os mesmos erros. Mas tem outros personagens, como foi citado Davi. Ele pecou, se arrependeu, alcançou misericórdia e foi conhecido pelo Senhor segundo o coração de Deus. Olhando para os homens de Deus, aqueles que detestavam os crentes, que perseguiam os crentes, que matavam os crentes, que aprisionavam os crentes, Saulo, ele fazia tudo isso, mas teve um encontro com Deus. Agora nós se espelhamos neste homem que se arrependeu, fez tudo de errado, mas agora está fazendo a vontade do Senhor. Então o que nós aprendemos na poderosa palavra? Tomar as decisões certas, tomar, meu amado irmão, andar neste caminho certo, nos caminhos de Deus. Aí, para finalizar, é onde nós lemos Marcos capítulo 13, versículo 33. Eu vejo uma grande importância nisso. Olhai, vigiai e orai. E outro evangelho escrito por Mateus e Lucas vai dizer vigiai e orai. Mas o que me chama a atenção é nesta palavra: olhai, olhai e vigiai. Isso tem concordância sim, e vigiar, porque aquele que vigia está olhando. Mas ele deixou bem frisado nesta palavra para redobrar a nossa atenção e para que nós possamos tomar a direção certa, a decisão certa, a escolha certa. Porque no versículo que nós lemos, meus amados irmãos, o Senhor não deixa escondido a sua vontade sobre a humanidade. Em Deuteronômio 30, versículo 19, ele próprio diz que o céu e a terra será testemunha daquilo que ele estava falando, que ele colocaria diante do homem o caminho da bênção e o caminho da maldição. Mas escuta o que o Senhor está falando, ó. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que você venha viver, tu e tua família. O Senhor não deixou oculto para nós. O Senhor deixou a sua palavra revelada para mim e para você. Está diante o caminho da bênção e o caminho da maldição. Mas a própria boca de Deus falando na terra, ele diz: escolhe o caminho da vida, porque este caminho é o caminho da bênção. Então escolhe esse, trilha o meu caminho, obedece a minha palavra, olha os meus estatutos e segue-me, porque você vai ter vida para tu e para tua casa, para tu e para tua família. Segue os meus caminhos, segue os meus preceitos, olha os meus mandamentos, rejeita o mundo. O Senhor está falando comigo e com você que o mundo não tem nada para oferecer, porque este mundo é o caminho de maldição que leva à morte e leva ao inferno, porque os prazeres deste mundo é voltado para a carne, e a carne ela volta para os desejos do mundo, as concupiscências e os desejos da carne. O mundo é bom demais, mas só é bom para a carne, mas para o espírito é afetado. O Senhor vai dizer que a carne é fraca. A carne é fraca para o mundo, mas o Espírito está pronto. Mas você não conhece meu presbítero Carlos, você não conhece a minha vida. Está difícil, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Eu não conheço a tua vida, mas o Senhor consegue. Meu amado irmão, a carne sim é fraca. Os desejos para a carne, para o mundo é bom, é gostoso. Mas diz o texto, e o Senhor revela a sua palavra e não deixa oculto para os seus filhos. O Espírito está pronto.
chegar nos pés do Senhor. É com os joelhos dobrados. Muitas vezes a gente vai querer muitas coisas, mas eu quero me libertar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas qual é a tua atitude? O que você tem feito para o Senhor? O que você tem estabelecido para Deus? Só com o braço cruzado, eu quero isso, eu quero aquilo. Tem colocado muitas vezes o Senhor contra a parede, né? O povo gentil, o povo do mundo que não conhece a Bíblia, coloca um Cristo, falso Cristo, em uma figura, em uma moldura, numa estátua de gesso ou de pau, e coloca ele diante da parede e começa: eu quero isso, eu quero aquilo. Mas ele tem feito o que para o Senhor? Se o princípio é a obediência, e quando eu obedeço, eu adquiro as bênçãos de Deus. Mas mesmo assim, no mundo, pecando, fazendo tudo errado, longe da palavra de Deus, passando longe da Bíblia, da palavra do Senhor, mas quer isso, quer aquilo. Mas o Senhor tem abrido a nossa mente, o Senhor tem clareado a nossa mente, tem nos dado compreensão, e nós não vemos um Deus morto diante de uma figura, mas nós colocamos dentro do nosso coração e vemos um Deus ressuscitado. Nós vemos um Cristo ressuscitado que está nas mansões celestiais, e a Bíblia não deixou oculto aos nossos olhos, ao nosso entender, que Ele está à destra do Senhor, e que no último capítulo de Mateus, capítulo 28, vai dizer que foi dado todo o poder dos céus e na terra, e o Senhor, Ele dá para os seus filhos aquilo que Ele pedirem. Então, a nossa petição está no Deus ressuscitado. Mas para receber, entenda, para receber de Deus é preciso andar em obediência, é preciso andar em integridade, é preciso rejeitar os prazeres do mundo, ser inimigo, seja inimigo do mundo. Que aqui você tem esse desejo de dizer: tudo é pecado, é muito bom. Você pode conversar, a maioria dos crentes antigos, tudo é para ele, é pecado. Deus, é pecado. Isso é pecado. É melhor ser assim do que dizer: não, só essa besteirinha não é pecado, não. Aí que está o perigo do mundo. Não vou usar as mulheres, não vou usar uma saia bem curtinha com palmo. Não, isso é normal. Isso é pecado, porque está levando muitos homens a pecarem. Então está sendo uma ferramenta, instrumento do diabo. Então a Bíblia nos ensina e revela que a mulher, que o homem também tem que andar com pudor, cumprir as suas vergonhas. Tem que olhar para a palavra, é a palavra que está nos ensinando. Não, eu vou fazer isso ali que não é pecado, não. Mas qual é o ambiente que você está? Eu não estou dizendo aqui para você deixar o que você está fazendo. Vou citar uma coisa, mas me entenda, eu não estou dizendo para você deixar de fazer. É com você e Deus. Eu não sei se é o ambiente, ou melhor dizendo, o ambiente que você está não pode tirar você da presença de Deus. Mas vou dar um exemplo, geralmente, né? Que está acontecendo. Não, vou para academia. Vou para academia ficar mais fit, né? Bombado, bonitão. Os homens, né? As mulheres também. Mas isso não é pecado, é saúde, né? Manter o corpo saudável e se alegrar consigo mesmo. Mas qual é o ambiente que você está? Não vou bater uma bolinha ali. Mas qual é o ambiente que você está? Se a própria Bíblia diz que a gente não tem que sentar nas rodas dos escarnecedores. Não, eu sou da igreja, mas as mulheres não estão se comportando como a igreja. Pode prestar atenção, amado, quando a pessoa quer estar lá, não, vou fazer academia, vou dar um exemplo, uma mulher que ela se respeita. Você pode prestar atenção. A mulher vai lá com um vestido bem grandão, vai com a roupa normal, né, de academia, e vai com um vestido bem grandão. Mas hoje não, a mulher quer andar se amostrando, mas diz que é da igreja, mas não está passando longe. Os homens da mesma forma, mas está passando longe. É com você, Deus.
Eu não conheço a tua vida, nem estou apontando, nem estou julgando. Não quero que você fique com raiva de mim. Mas eu quero que você se resguarde. Ande em santidade. Hebreus vai nos dizer, se não fala no capítulo 9, vai nos dizer: se não tiver santidade, ninguém pode ver a Deus. Então tem que ter santidade no falar. Na igreja é glória, é aleluia, mas em casa é grosso palavrão maior do que. Deus está falando, Deus está revelando. Eu não conheço a vida de ninguém, mas você que na igreja está dando glória, em casa falando os palavrões, se converta, porque sem santidade você não vai ver a Deus. É ser santo na igreja e ser santo em casa, mas hoje está diferente. É santo na igreja e em casa é Satanás. Tem que ser santo, santo, santo. Não é Satanás não, é santo na casa, é na igreja, é no trabalho, é falando diferente, é sendo luz, porque o Senhor chamou para a gente ser luz e sal da terra. Se você não está servindo, se você não está sendo sal, foi dito, né, na doutrina, na palavra, se você não está salgando, agora o que te resta é ser pisado pelos homens. Então salte, seja sal, seja diferente na terra. Onde você for, onde você estiver, que o mundo não venha tirar você da presença de Deus. Se policie nas suas vestes, no seu falar, naquilo que você está vendo em casa. Não mais só um pouquinho de novela faz mal não. Mas muitas vezes as pessoas ficam impacientes e não quero terminar com o dom para me sentir a minha novela das 8. Das 9, sei lá. Das 9, né? Muitas vezes vem para a igreja e digo: não, hoje não vou não, estou bem cansado. Vou assistir pelo menos um capítulozinho da novela. Não vou assistir um filmezinho. Que isso, meu amado, não venha interferir nas coisas de Deus. Você assistir um filme, melhor é assistir um filme bíblico, né? Mas tem um filme que tem a motivação, não é pecado não, mas que não venha interferir na obra de Deus. A pessoa prefere estar lá de frente à televisão do que de frente à Bíblia, a palavra do Senhor, adquirindo conhecimento e estrutura para poder se manter de pé. Aí acontece o quê? Que existem muitas pessoas fracas. A Bíblia vai nos revelar: fraca, doente, muitos que dormem, porque não quer ser diferente, porque não quer voltar para a palavra. Se voltar para a palavra e viver a palavra, mas prefere viver de qualquer forma. Não podemos viver de qualquer forma, ser diferente para sentir a presença de Deus, mas de qualquer forma. É como? É jejuando, é orando, é lendo a palavra, é se santificando. Muitas vezes a pessoa diz: eu não senti foi nada. Mas o que é que você está fazendo para Deus? Para poder sentir um toque do Senhor? Faz de tudo no mundo, faz de tudo em casa, no mundo, no trabalho. E quando chega na igreja, eu quero sentir Deus, mas não pegou nem na Bíblia, nem orou, nem jejuou, mas quer sentir a presença de Deus. Mas para isso, meu amado, para sentir esta presença, é preciso buscar. Não é aquele não pregador de fora que vai fazer da glória, mas é a minha atitude, é a minha busca. Aí as pessoas não sentem nada porque não tem buscar no Senhor. Aí acontece dentro da igreja um fogo estranho que aconteceu lá, né, com os filhos de Arão. Este fogo estranho acontece que quando qualquer pregador vem de fora, não conhece nem a vida dele, as pessoas começam a dar glória, aleluia. Ele motiva. Estou dizendo que isso não é errado. Eu quero que você olhe para dentro de você. Esta é uma palavra de ensino para você olhar para dentro de você, que não venha ser um fogo só aqui na igreja, não só para fora, mas que você venha ter manter-se a chama aceso do Espírito de Deus na tua vida. Não só quando o pregador vem, mas quando você chega na igreja, começa a dar glória, começa a dar aleluia. Isso não por aquilo que o pregador está pedindo, mas porque
você é uma pessoa diferente e uma pessoa grata a Deus. E começa a glorificar e agradecer a oportunidade que o Senhor te concede de estar na casa do Senhor mais uma vez. Então não feches, comece a orar em espírito. Muitas vezes as pessoas não sentem nada porque quer sentir primeiro, mas você tem que dar, oferecer primeiro para poder receber no Senhor. Você chega no seu canto, a luta foi grande durante um dia, você está até cansado, mas você chega na igreja com glória, mesmo fraquinho dando glória. Obrigado, Senhor. Na sua forma de adorar, eu não estou pedindo para você abrir a boca e dar o maior glória, mas é dentro de você ser grato ao Senhor. Glória, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. Obrigado, meu Pai, por esta oportunidade. Obrigado, meu Pai, por estar de pé, Senhor. Eu estou cansado, mas eu estou aqui, Senhor. É dentro de você, porque o homem olha apenas a tua aparência, mas o Deus Altíssimo está olhando para o teu coração. Ele está olhando para dentro de você. Ele sabe o que você está pensando. E se você estiver pensando, se lançando aos pés de Cristo, Ele está vendo a tua atitude. Ele está vendo o teu choro na alma. Ele está vendo o que precisa ser consertado. E quando você busca o Senhor, você está fortalecendo. E quando você está na igreja, você está aprendendo esta palavra. Então tem uma grande importância de nós estarmos diante da palavra de Deus. Amém, igreja? Amém, irmãos? Que as palmas louvam o Senhor Jesus e tenha cuidado na tua escolha, porque ela pode fazer toda a diferença no dia de amanhã. Amém? Glória a Deus.